Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Após falar sobre as qualificações dos presbíteros, Paulo explica a necessidade desses homens para as igrejas em Creta. Muitos insubordinados estavam surgindo dentre os irmãos, que precisavam ser encarados. Vamos ler Tito 1, do 10 ao 14, e tentar responder 3 perguntas. Quem eram esses homens? O que eles estavam fazendo? E como deveriam ser tratados? Vamos à leitura. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Quem eram então esses homens? Insubordinados, palradores frívolos e enganadores. Palavras que descrevem homens que se rebelaram contra a sã doutrina, que em vez de se subordinarem a ela, estavam enganando com suas tagarelices vazias, que é o significado de palradores frívolos, homens tagarelas. Paulo especifica os da circuncisão, uma referência aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda mantinham resquícios judaicos nos seus pensamentos e nas suas doutrinas. O que esses homens estavam fazendo? Paulo diz que estavam pervertendo famílias inteiras com suas enganações, motivados por torpe ganância, ou seja, de quererem vantagens, lucros, influências vis e vergonhosas. Ao lidar com esse mesmo tipo de judeus em outras cartas, Paulo deixa claro sobre o desejo deles de terem influência e poder sobre os cristãos. Paulo vai caracterizar a atitude desses homens com a frase de um profeta cretense sobre o seu próprio povo. Ele disse que os cretenses eram sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Parece a imagem de um animal que vai atacar a sua presa. Homens que seduziam e enganavam as pessoas. Depois atacavam-nas cruelmente e depois satisfaziam seus apetites em cima delas. E por fim, como tais homens deveriam ser tratados? Paulo diz a Tito que eles deveriam ser calados, não deveriam mais receber chance de ensinar, nem em público, nem em casa. Deveriam ser repreendidos severamente, para que fossem sadios na fé, saudáveis na fé, livres das fábulas judaicas, livres dos mandamentos de homens. Resumindo, o que preocupava Paulo em Creta era o surgimento de homens que viam dentro da igreja e que estavam se rebelando contra a verdade, ensinando doutrinas humanas e pervertendo famílias inteiras. Aqui a gente entende um pouco mais a importância de homens apegados à palavra e capazes de exortar e repreender pela sã doutrina, como Paulo disse no versículo 9, pois é a pura doutrina do Senhor, o antídoto para as falsas doutrinas. E agora, uma questão importante para nós. Paulo disse que estes homens em questão deveriam ser repreendidos para serem sadios na fé. A verdade é que todos nós devemos ser sadios na fé, isto é, ter uma fé saudável, forte, pura. E, assim como uma alimentação saudável, sadia, exige escolher as comidas certas e rejeitar as comidas maléficas, a fé saudável exige escolher o alimento saudável e rejeitar os demais. Como Paulo havia ordenado aos judeus que estavam sendo insubmissos que abandonassem as fábulas judaicas e os mandamentos de homens para se preocuparem somente com a sã doutrina. Nós precisamos nos ocupar com a sã doutrina
com o reto ensino, como Paulo descreveu no versículo 9. E vai repetir no capítulo 2, versículo 1, dizendo a Tito que ele deveria falar somente aquilo que convém à sã doutrina. Paulo dá grande ênfase à pureza da doutrina do Senhor nessa carta. É perigoso quando homens e igrejas formam suas próprias doutrinas, por mais bem intencionados que estejam, criando seus próprios livros, os catecismos das igrejas, fazendo assim com que a Bíblia não seja mais a única e, às vezes, nem mesmo a principal fonte de ensino. Independentemente da intenção das pessoas, esses livros, catecismos, confissões de fé, têm a intervenção do pensamento humano e se afastam da mais pura e sã doutrina. Algumas igrejas chegam a estudar mais suas próprias doutrinas do que a Bíblia. Usam mais os seus livros como fonte de pesquisa do que a própria Bíblia. Tomam decisões com base nos seus catecismos do que com base na Bíblia. Por mais que esses livros sejam baseados na Bíblia, não são a Bíblia. E nós precisamos exortar e ensinar conforme a sã doutrina, e não conforme livros baseados na sã doutrina. Que possamos nos esforçar para manter a pureza da nossa fé, bem como da doutrina de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.